alunos do 5º ano, sejam bem-vindos a mais um momento do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e nós preparamos uma dica muito interessante para vocês. Vamos a ela! O texto narrativo traz um elemento que é muito importante. Este elemento é o narrador, pois é a partir dele que nós ouvimos a história, que nós conhecemos a história, pois o narrador é justamente a voz que conta a história para nós. O narrador pode ser de dois tipos. Ele pode ser um observador, como o próprio nome já sugere, não participa dos fatos, é um narrador que observa e conta aquilo que vê ou viu acontecer. Mas o narrador também pode ser personagem, ou seja, é um narrador que conta fatos dos quais ele participou, fatos que aconteceram com ele. Então, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele também participa como uma personagem daqueles fatos, certo? E como nós podemos diferenciar o narrador personagem de um narrador observador? Então, vamos justamente observar sobre isso. Olhem só, temos um exemplo aqui, extraído de um texto. Observem o seguinte: o macaco foi dançar na casa da cotia. A cotia, de sabida, mandou o macaco tocar, dando-lhe uma rabeca. Observem o seguinte, observem que temos um narrador que está falando sobre o macaco e uma cotia. Ele se refere a esses animais como algo que ele está observando. Notem o seguinte, nós poderíamos substituir a palavra macaco por ele. E aí nós diríamos, ele foi dançar. E nós poderíamos substituir a palavra cotia por ela. E aí ficaria, ela mandou, correto? Então observem que a presença desses pronomes sugere para nós que, neste caso, o narrador é um observador, porque ele está falando sobre as personagens, está falando sobre esses animais, correto? Então fica aí a dica. Quando o nosso verbo está conjugado para o pronome ele ou ela, então nós estamos diante de algo que nós chamamos de narrador observador, ok? Agora, vamos observar um outro exemplo. Fui dançar na casa da cotia. A cotia, de sabida, mandou-me tocar, dando-me uma rabeca. Notem o seguinte, temos um trecho que diz fui, que poderia ser eu fui. Além disso, temos o pronome me ali, mandou-me, dando-me. Então, o que a gente observa é que o narrador está presente no texto, ele está se colocando, atuando nos fatos. Então, quando nós observamos que o verbo está conjugado para o pronome eu, ou então para o pronome nós, tá bom? Porque também no nós a gente observa que o narrador está presente. Além disso, quando temos pronomes como me, ou então para mim, essas características textuais nos sugerem que o narrador está contando algo que acontece com ele mesmo, não é? Ele é então um narrador e é também personagem da história, ok? Então nós temos que ficar atentos a essas marcas textuais, não é? Em um narrador observador temos ali o ele, ela, ou então eles e elas, e os verbos conjugados para estes pronomes. E no narrador personagem, nós observamos o pronome eu ou o pronome nós, além do me, do para mim, e verbos conjugados para estes pronomes, né, de primeira pessoa, como nós falamos, certo? Antes de encerrarmos esta dica, temos um recado para você. Siga as nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube. Estamos aguardando você por lá. E nós encerramos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!